Colegas, desculpe pelo corte, o vídeo cortou. Eu vou continuar a partir de registro especial, que ele é trazido no artigo 18 da Lei 6.766, de 79, que elenca diversos requisitos que visam impedir a vulneração à organização urbana e proteger os adquirentes de lotes. Tratando-se de loteamento, não é possível afastar a aplicação do artigo 18, pois a finalidade do legislador não foi só de resguardar os adquirentes quanto à liquidez do domínio e a segurança do negócio jurídico, mas também o controle dos aspectos urbanísticos. Entretanto, em relação aos desmembramentos, faz-se necessário as seguintes considerações. Para Afrânio de Carvalho, de fato, é verdade que a Lei 6.766 de 79 não contém exceção alguma para afastar a aplicação do seu artigo 18 em relação aos desmembramentos. Contudo, é necessário atentar-se ao espírito da lei. Não há como concluir pela necessidade de aplicação de todo o rigor do artigo 18 para todos os casos de parcelamento do solo, em especial para os pequenos fracionamentos, mesmo que chamados de desmembramentos. Nesse caso, não buscando fraudar a lei e realizar um loteamento sem os requisitos legais, é caso de aplicação do artigo 167, inciso 2º, da Lei 6.015, de 73, Lei de Registros Públicos, por meio de mera averbação do desmembramento. Como citam as normas de serviço, o caso deve ser analisado pelo prudente critério do registrador, evitando fraudes à lei. Frise-se que nem o número de lotes, tampouco a existência de desdobro anterior por si mesmas, não são circunstâncias impeditivas de novo desmembramento, devendo ser analisar o caso concreto. Portanto, entendo que os desmembramentos de pequeno porte, que não possuem caráter de empreendimento imobiliário e que não impliquem insignificante impacto urbanístico, não devem se submeter ao rigor do registro especial. As normas de serviço, no capítulo 20, item 165 e seguintes, tratam das hipóteses de dispensa do registro especial. Além dessa conceituação, eu também trouxe a conceituação do parcelamento regular, que é o que todos nós queremos. É o parcelamento aprovado, registrado e devidamente executado ou implantado, em conformidade com a lei e as licenças expedidas. E o parcelamento clandestino, infelizmente, é o parcelamento não aprovado, oculto à administração. O parcelamento irregular é o parcelamento aprovado, mas não registrado, ou ainda que registrado com falha na implantação. Já o parcelamento ilegal é o parcelamento em fraude à lei, que geralmente busca esconder sob fachada de algum empreendimento ou atividade em tese lícita. Como isso? Por exemplo, eu quero fazer um loteamento urbano em área rural. O que eu faço? Eles não podem fazer esse loteamento, é ilegal. Eles fazem esse parcelamento, diversos lotes de todos os tamanhos, sem nenhum requisito da lei, e posteriormente eles vendem como cotas partes, dizendo que as partes estão em condomínio voluntário. Por óbvio que isso é fraude à lei, mas não só essa forma. Eles dão diversas formas, uma roupagem, como se lícito fosse, quando na verdade é um loteamento travestido de licitude. Condomínio edilício, clube, associação, sociedade, são as roupagens jurídicas lícitas que são dadas a loteamentos ilegais. Eu trouxe também uma questão que eu considerei bastante importante, que é a diferença entre condomínio de lotes, que é um novo, introduzido no Código Civil no artigo 1358-A, condomínio de casas e loteamento fechado. Bem, ensina Francisco Eduardo Loureiro que, para a tipificação do condomínio edilício, que no caso seria o condomínio de casas, exigem-se 4 requisitos: existência de edificação sob forma de unidades autônomas, vinculadas de modo indissolúvel à fração ideal do terreno e coisas comuns da edificação. Todas as unidades autônomas devem ter acesso direto ou indireto à via pública. Condomínio de lotes, por sua vez, ele não prescinde da existência de edificação. Pode-se adquirir um terreno vazio, construir como e se quiser, respeitadas as limitações urbanísticas.
As áreas comuns, inclusive as vias internas, são particulares e, portanto, sujeitas à tributação. O acesso somente é permitido aos condôminos e terceiros por eles admitidos, e também dispõe de convenção de condomínio. O condomínio de casas ou deitado, ele é regulado pelo artigo 8º da Lei 4.591 de 64, que exige a edificação. Então, está aí uma diferenciação entre o condomínio de lotes e o condomínio de casas. Nessa modalidade, a unidade autônoma é necessariamente uma construção, jamais um lote vazio. A peculiaridade está no fato de se tratar de casas e não de apartamentos, como o condomínio edilício, o primeiro mencionado, com regras próprias sobre jardim, quintal. Ainda que se trate de unidade futura, a construção deverá estar discriminada com a descrição da fração ideal. O loteamento fechado ou de acesso controlado de imóveis urbanos se encontra regulado pelas normas imperativas da Lei 6.766 de 79 e tem as seguintes marcas essenciais. Inova-se no sistema viário, com o registro do loteamento junto ao oficial registro de imóveis, de todas as vias internas, espaços livres, áreas destinadas aos equipamentos urbanos que automaticamente se transferem para o domínio do município. Os adquirentes compram lotes de terreno, sem vinculação com as áreas comuns ou frações ideais da gleba maior. Controla-se o acesso de terceiros não residentes, nos termos do ato municipal, mediante identificação e cadastro. Eu fiz aqui um quadro, ou seja, entre o loteamento fechado e o condomínio de lotes. No loteamento fechado, a natureza é pública das vias internas e dos espaços livres de empreendimento. Em contrapartida, no condomínio de lotes, a natureza ela é privada das vias internas. No condomínio de lotes, a vinculação do lote como unidade imobiliária, a fração ideal do terreno. Em relação ao condomínio ou loteamento fechado, há uma inocorrência disso. No loteamento fechado, há reunião dos donos de lotes em associações de moradores, enquanto que no condomínio há a existência de convenção de condomínio para registrar direitos, deveres dos titulares das unidades autônomas. Bem, passada essa questão da diferenciação, existem algumas desvantagens trazidas pela doutrina sobre o condomínio de lotes. Quais sejam? Perigo de natureza urbanística, pois depois de implantados, inserem-se na malha urbana, impedindo a circulação interna de veículos. Teríamos verdadeiros guetos que inviabilizam o crescimento organizado da cidade e o acesso aos bairros que se situam além deles. Controle de requisitos urbanísticos, porque a Lei 6.766 de 79 prevê uma série de requisitos de natureza cogente. Ocorre que se o empreendedor pode livremente cambiar de regime jurídico e escapar dos rigores da lei, para cair na Lei 4.591 de 64 e artigo 1.331 e seguintes do Código Civil, naturalmente irá fazê-lo, se tal mitigação importar em menores custos. O artigo 15 da Lei 6.766 de 79 transfere o domínio para o poder público no exato momento do registro do empreendimento junto ao registro de imóveis. As vias públicas, áreas institucionais destinadas à implantação de parques e equipamentos urbanos, tais como escolas e hospitais. Estima-se que 1/3 da gleba loteável seja transferida gratuitamente ao poder público. Indaga-se: qual empreendedor lançará empreendimento como loteamento se poderá fazê-lo como condomínio de lotes, vendendo a gleba inteira? Há claro prejuízo para o poder público, que para instalar equipamentos públicos terá que desapropriar áreas a um elevado custo. Eu juntei também na minha apresentação a apelação que é julgada pelo TJ São Paulo 100.19.33.93 de 2018, julgada pela 5ª Câmara de Direito Privado, relator desembargador Moreira Veigas. Ele cita aqui: a inovação legislativa referente aos condomínios de lotes, prevista na Lei 3.465 de 2007, não implica na imediata conversão do loteamento
em ente condominial, afastando então a aplicação, a conversão imediata. Quanto aos demais temas, serão tratados oportunamente nos debates. Agradeço a todos pela atenção, desejo a todos excelentes debates. Muito obrigada.